E aí, meus amigos inscritos do YouTube, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu quero trazer uma informação assim para vocês de um equipamento que eu acredito assim que todo músico, quem trabalha com som, hold, esse nicho da área musical deveria ter e saber usar. Mas essa informação também não é só para os músicos, que é, vamos dizer assim, o nicho do meu canal, mas também serve para qualquer pessoa que queira ter esse conhecimento. Ao meu ver, seria importante que todos tivessem esse equipamento e soubessem usar, pelo menos para as três grandezas que eu vou citar. Que equipamento que é esse? É o multímetro, ou para os mais antigos, o voltímetro. Tá? O que seria o multímetro? O multímetro ele é um equipamento que faz várias medições de algumas grandezas. Quais são essas grandezas? A tensão em volts, né? A corrente elétrica em amperes e, no caso, a continuidade. Eu vou falar exclusivamente dessas três grandezas porque são as mais usuais e eu quero que esse vídeo seja uma coisa bem simples e prática para que qualquer um que assista esse vídeo consiga realizar essas medidas que são as mais básicas, tá? Então, quais medidas que nós vamos aprender a usar no multímetro? A medida de tensão alternada e contínua, tá? E a medição de continuidade, tá? Que nada mais é do que a medição da resistência de passagem de um sinal de um ponto ao outro, ok? Então eu vou mostrar para vocês alguns multímetros aqui, como você lê as informações nesse multímetro, como fazer as medidas, as informações mais importantes. Vou tentar ser rápido e prático para vocês, ok? Então eu vou mostrar para vocês os multímetros que eu tenho aqui, como você fazer a leitura das informações e qual escala você deve usar e o que deve fazer e o que não deve fazer, ok? Vamos lá? Pessoal, para esse exemplo, eu tenho 3 multímetros aqui na minha mesa, tá? Os 3 são multímetros digitais, tá? Existe um multímetro analógico. Qual que é a diferença dele? Ele vai ter um ponteiro, né? Um ponteiro que vai fazer a amostragem dentro de uma escala para você. Eu só tenho os digitais aqui. Eu tenho esse aqui que é automático, tá? Vou ligar ele aqui, para você já ver na carinha dele, tá? Eu tenho esse aqui que é digital também, só que ele tem uma escala, né, rotativa aqui que eu coloco, né? Vou colocar na escala. Esse aqui também é de escala rotativa. Esse aqui tá sem bateria, então ele não vai funcionar. Ele tá com esse logo aqui do Pikachu, porque a telinha dele tinha, a parte de trás tinha estragado e eu troquei, tá? Tá. Quais são as medidas, como eu falei, as medidas que são importantes para você aí ter um equipamento desse, que hoje em dia não é caro você comprar um equipamento desse, é barato. É importante você ter na sua casa para fazer a medição de uma tensão de uma tomada, de uma tensão, no caso de nós músicos aí, medir uma fonte, se a fonte está entregando a tensão correta, e também para medir, no nosso caso, continuidade de algum cabo que às vezes esteja falhando, tá? Para arrumar, para corrigir e tal, ou para ver se está chegando algum sinal do cabo para o amplificador na cadeia dos equipamentos que a gente costuma utilizar, né? Não só os músicos, mas aqueles que mexem com som, com cabos, às vezes na igreja mesmo, você músico aí. Então é muito importante. Quais são as grandezas que a gente vai medir aqui? Como eu falei, a tensão alternada e a tensão contínua. Eu não vou entrar muito na questão técnica, de detalhes do que é alternado, do que é contínua, mas na edição eu vou mostrar uma imagem, alguma coisa assim para vocês, tá? A grosso modo, a tensão alternada, nós vamos ter, aonde que eu vou encontrar a tensão alternada? Nas tomadas, tá? Todas as tomadas de uso comum, eu vou ter tensão alternada. Onde que eu vou ter tensão contínua?
eu vou fazer a medição de uma tensão contínua na saída de uma fonte. Então eu vou colocar uma fonte lá de um pedal, de algum equipamento, uma interface ou qualquer outro tipo de equipamento, vou colocar ela nessa tomada e normalmente a tensão que sai da fonte, ela é uma tensão contínua, tá? Então aí eu preciso saber qual que é na simbologia elétrica, o que difere a alternada da contínua. A alternada, ela tem esse símbolo que eu vou mostrar para vocês. Ela tem esse símbolo, deixa eu ver se eu consigo um zoom aqui. Ele tem esse símbolo alternado ali, tá vendo? Ela tem uma barra em cima que significa contínua, tá? Opa, deixa eu voltar o zoom, coloquei o dedo ali. E tem o alternado que fica embaixo. Então, porque nesse multímetro aqui, eu consigo fazer essa mudança através desse botão. Na telinha aqui desse multímetro, tá escrito ali em cima, DC. DC seria Direct Current. Direct Current, né, em inglês no caso, mas que seria a tensão contínua. Então, nessa escala de DC, eu vou conseguir fazer a medição de tensão contínua, que seria no caso a saída das fontes, para ver se a fonte está me entregando ali 5 volts, 12 volts, 9 volts, tá? E quando eu mudo aqui, ela vai mudar para AC, que é alternate corrente, em inglês, né, é corrente alternada, tá? Ou tensão alternada, tá? Não vou entrar muito nesses detalhes para não ficar muito técnico isso aqui. Esse vídeo tem que ser uma coisa simples para que você entenda e qualquer um consiga entender. Então, alternada corrente, né, para você medir a saída de uma tomada ali, se vai ter 110 volts, 220 volts, ou no caso aqui DC, que vai fazer a medição de corrente contínua, que normalmente a gente usa essa medição na saída das fontes para medir, para ver se está entregando o valor de tensão correto, ok? Como eu falei, nesse caso aqui, nesse multímetro é digital, eu mudo por botões. Onde que eu meço continuidade aqui? A continuidade, eu vou nesse botão aqui, depois eu vou mostrar nos outros também para que não fique dúvida, tá? Nesse botão aqui tem alguns símbolos, tem o símbolo ali de 100 mega ohms, né? Tem um símbolo aqui que é um símbolo de um diodo, tá? Que é um triângulozinho com uma barra na frente, tá? Significa diodo. E tem um sinalzinho ali, com um sinal sonoro, tá? Um símbolo de um sinal sonoro. É nessa escala que eu vou usar para medir a continuidade. Então eu vou colocar aqui, eu vou apertar esse botão e vou lá. Essa aqui é a escala de resistência, não é o que eu quero nesse momento. Aqui, ó, nesse sinal ele vai medir o diodo e tem um sinal um sinal sonoro. Ele vai emitir um sinal sonoro para mim. Eu utilizo essa escala que nesse caso esse multímetro é na escala de diodo, mas tem na maioria é na escala de resistência, tá? Como eu falei, é a medição de resistência. Então, quando eu encostar uma ponta do meu medidor na outra, ele vai gerar um sinal sonoro para mim, indicando que eu tenho continuidade encostando um fio no outro. Depois eu vou dar um exemplo de como a gente utilizar isso aqui. Outra coisa que é importante, também é uma dúvida que um colega meu também me perguntou, assim, qual o local certo que eu vou saber do cabo, sendo que às vezes tem três conexões aqui, às vezes tem 4. Qual que é o local correto de eu colocar minhas pontas de prova? O local correto, a ponta preta, ela sempre traz o sentido de negativo. Então eu sempre ligo essa ponta de prova preta na conexão comum, tá vendo aquele com? Tanto aqui quanto nesse multímetro, quanto nesse, tem esse sinal de com, que significa comum. Então eu vou utilizar esse cabo preto e vai sempre indicar para mim o negativo de uma medição nessa conexão comum, ok? E o vermelho, que significa positivo, eu sempre vou ligar aonde tem os símbolos ali das várias medições. Por exemplo, nesse caso aqui, eu colocando esse cabo nessa conexão, eu posso medir temperatura, continuidade, né, diodo, tensão, resistência, hertz e capacitores, tá? Nesse caso aqui desse multímetro, aqui tem outras duas conexões que é para medida de corrente, que não é muito comum para uma pessoa leiga
fazer esse tipo de medida. Então, vamos desconsiderar isso por enquanto. Então, o importante na informação é você sempre usar o cabo preto no comum e o vermelho aonde você tiver as medições de tensão. Aonde tiver a medição de corrente aqui, a gente não tem costume de usar no caso do leigo aí, tá? Agora quem trabalha em bancada eletrônica, aí pode ser que use, tá? Aqui nesse caso aqui eu ligo o preto no comum e o outro nesse lado aqui também. É meio que padrão ser sempre do lado direito, tá? Mas pode ocorrer de algum multímetro ou outro ter isso invertido, tá? Aqui no caso eu consigo medir tensão, resistência e miliamperes nesse caso aqui, por uma corrente bem baixa. Normalmente a corrente é mais alta. E nesse caso aqui também, mesma coisa, tensão, o V, que é o símbolo de tensão, o ohms, que é de resistência ali, o de diodo, aquele sinalzinho que eu mostrei que é um triângulo com uma barrinha na frente, capacitor, hertz, microamperes e temperatura. Então, essa informação é importante para vocês. Preto sempre no comum, o vermelho sempre do lado direito aqui para as outras medições, tá? Espero que tenha ficado claro essa informação da conexão das ponteiras. Nesse multímetro aqui, como falei, eu mudo a escala de forma automática, apertando aqui os botões. Como falei, né, mostrei para vocês aqui DC, que é de corrente ou tensão contínua, AC, corrente alternada, né, para medição das tomadas. E no caso, se eu quiser medir a continuidade, eu vou nessa escala aqui onde mostra o sinal sonoro para mim. Nesse caso desse cara aqui, que é uma escala, aqui eu estou em off, né, no meio fica em off. Se estivesse funcionando, estarei mostrando, mas vou mostrar em qual as diferenças de um para o outro para vocês entenderem como funciona e buscar a escala correta. Então, como eu falei para vocês no começo, aqui tem o símbolo de alternada, tá vendo ali, ó, uma senoide? Então, se eu colocar nessa escala aqui, eu vou conseguir medir tensão alternada, que seria das tomadas até 600 volts. Como nas nossas tomadas, nós normalmente temos 110 volts, 127 volts a 220, então o ideal é sempre colocar na maior escala de corrente alternada, aqui no caso de tensão alternada, para que no caso, se você for medir uma tensão de 220 numa tomada, que no caso aqui é maior do que 200, então eu sempre coloco primeiro na escala maior, tá? Nesse caso aqui é 600 volts, tem alguns multímetros que vai até 700 volts. Então, nesse caso aqui, eu coloco nessa escala de alternada para medir a saída das tomadas, tá? Aqui é de 600 e 200. Eu quero medir agora a tensão contínua. A tensão contínua eu tenho que vir para essa escala aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um sinalzinho ali, ó, um pontilhado, uma reta e um pontilhado, que significa o símbolo de tensão contínua, tá? Ou corrente contínua. Então você vai, aqui nesse caso aqui, eu meço até 600 volts contínuo também. Só que a maioria dos casos das nossas fontes que nós costumamos utilizar, as tensões são de saída de 3 volts, 5 volts, 6 volts, 9, 12, em alguns casos 24 volts, tá? Então, eu preciso colocar no 600 volts? Não preciso, mas se eu tiver dúvida, eu posso colocar na maior escala assim também. Mas no nosso caso, como digamos que a nossa tensão seja a maior tensão seja 24 volts, eu posso começar na escala de 200 volts de corrente contínua aqui. Na maioria dos casos dos músicos, a gente usa até 9 volts, 12 volts nas saídas das fontes. Então, você pode colocar na escala de 20 volts aqui, tá, para fazer essa medição. Eu estou mostrando nesse exemplo aqui. Como é que eu faço para encontrar a de continuidade, para medir a resistência e continuidade? Na resistência tem aqui, ó, posso jogar aqui nesse símbolo de resistência 200 ohms. Pela resistência, eu consigo medir a continuidade também. Quanto menor a resistência, eu vou ter a continuidade. Mas o ideal para você que está leigo aí, que não tem muita informação, você ir, como eu falei, no sinal sonoro. Para ele vai dar um bip para você, mostrando que no momento que você estiver medindo, ele vai ter uma continuidade, uma resistência baixa, ele vai dar um bip para você, te mostrando que aquele cabo
está com uma resistência baixa, no caso está tendo continuidade, então ele está ok. Se não bipar, é porque tem alguma coisa errada nesse cabo, na ponta ou na parte do terra, tá? Eu vou mostrar um exemplo para vocês depois como fazer essa medição, ok? Como falei, essas são as medições mais importantes, da tensão alternada, a contínua e a de continuidade. Eu vou mostrar nesse caso aqui também, tá? Que é diferente. Nesse caso aqui é de chave aqui também, eu vou mudar. E aqui eu tenho a tensão contínua e alternada também. Como que eu faço a mudança? Ó, quando eu virei a chave aqui, ele já mostrou lá para mim AC alternada corrente alternada. Então, nessa escala aqui, eu vou poder medir a tomada, a saída da tomada da minha casa, tá? Como é que eu faço para mudar, para medir a saída da fonte? Eu vim aqui nesse botão de seleção e apertando ele aqui, eu vou para DC. Apareceu a letra lá em cima, DC. Estando nessa escala, eu consigo medir a saída da fonte, tá? Ok? E como que eu faço para medir a resistência? Eu vou vir aqui no símbolo de ohms, tá? Por aqui eu consigo medir a resistência, eu vou mostrar para vocês também. Porém, nessa escala, como eu falei para vocês, opa, bati aqui na câmera. Eu consigo medir a resistência. Eu vou encostar aqui, ó, ele tem que dar zero, uma resistência baixa, bem baixa, 1 ohms, 2 ohms, tá vendo? Esse cabo aqui não deve estar muito legal. O ideal é estar bem próximo de zero, tá? Aqui tá dando uma resistência bem baixa, porém não tem sinal sonoro. O ideal, como eu falei para vocês aí, que o pessoal, os músicos, vai medir um cabo, que coloque no sinal sonoro, que eu coloquei aqui. Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha lá, o diodo e o sinalzinho sonoro ali, para que quando você for medir a ponta dos cabos e encoste, ele te dê um sinal sonoro. Cadê o meu sinal sonoro aqui? Olha lá. Ok? Tá dando um sinal sonoro ali, quer dizer, eu estou tendo continuidade, ok? Acredito que com relação à escala, eu já abordei tudo aqui nos multímetros digitais, tá? Como eu falei, existe multímetro analógico também, e a única diferença é que você, ao fazer as medições com as pontas de prova, vai ter um ponteiro, esse ponteiro vai se deslocar na escala e vai te dar os valores ali. Mas como eu falei, como a informação é para você que está começando, o ideal é comprar um multímetro digital, que é barato, você encontra fácil e te dá a informação mais rápida, vamos assim por dizer, ok? Agora vamos para os exemplos de medições. Beleza, pessoal? Agora estou aqui próximo de uma tomada, tá? Coloquei aqui no meu multímetro digital a escala AC de alternada, tá? E agora vem um ponto importante. Você não pode, repetindo, não pode medir a tensão alternada de uma tomada, colocar na escala de tensão contínua, tá? De corrente contínua. Você tem que ser, se é para medir a tomada, tem que ser AC, tá? Tem alguns multímetros que eles têm algumas proteções, mas o ideal é sempre colocar na escala certa. Se você vai medir a tomada, coloque na escala de AC. Nesse caso é automático aqui, mas como falei, se for um de chave, você coloca no alternado, aquele símbolo alternado, ou AC, vai estar escrito no multímetro, ok? Então vamos lá fazer a medida dessa tomada aqui. As tomadas aqui da minha região são de 110 volts, mas eu tenho também a opção de algumas tomadas em 220. Normalmente na tomada nós temos os três buracos ali de conexão, tá? O do meio normalmente é a conexão de terra, é aquele pino que normalmente o pessoal costuma quebrar nos cabos que vem aí, ok? Porque não tem o costume de usar, mas é importante porque o terra é a proteção do equipamento. Eu vou colocar aqui, você coloca aqui, como é alternada, não tem polaridade, então você pode colocar tanto em cima quanto embaixo. Então eu coloco primeiro um conector aqui em cima aqui, eu colocar o outro. Como eu estou medindo e filmando ao mesmo tempo, né? Como aquele cara, nossa, aquele meme, né? Você filma e fala ao mesmo tempo. Então é o que eu estou fazendo aqui. Então vou ter uma certa dificuldade aqui para fazer essa medida. Ó, tá aí, pessoal. Você coloca uma ponta de prova no buraco, outro no outro, tá? Não no do meio. E aí vou estar medindo aqui, ó, 127 volts, tá? Corrente alternada,
tá? Na escala certa, a medida certa, ok? Agora eu vou mostrar um exemplo de uma tomada 220 aqui também, AC de novo, tá? Pessoal, aqui ó, uma tomada 220. O ideal era que toda tomada tivesse identificação, né? Normalmente, nesse caso aqui, a tomada é vermelha e identifica para mim que é 220. Ou uma identificação escrita através de um adesivo, alguma coisa do tipo, para identificar a tomada de uma tensão maior, no caso 220. Aqui para o multímetro, olha lá, 234 volts nessa tomada AC, tá? Então, com isso, eu mostro, esse é o exemplo, né, da medição de uma tomada. Isso é importante para todos, né? Saber se tem um equipamento que não está funcionando, eu vou medir a tensão nessa tomada, se está chegando tensão ou não. E aí vou ver o que eu posso fazer nesse caso, né? No seu caso aí. E no caso dos músicos, né, de igreja aí, que sai para tocar em vários lugares, em várias regiões, tendo um multímetro, você consegue medir a tomada antes de ligar o seu equipamento. Como já aconteceu comigo e deve ter acontecido com vários de vocês aí, de ligar um equipamento 110 numa tomada 220 que não tinha identificação. Então, se você tivesse um multímetro e tivesse verificado ou perguntado antes, não ocorreria isso, ok? Agora vamos para a medição de tensão ou corrente contínua, tá? Da onde? Das fontes, da saída das fontes, né? Que pode ser qualquer tipo de fonte, ok? Então vamos lá, eu tenho uma fonte aqui, essa fonte aqui, se eu não me engano ela é 12 volts, corrente contínua. E aí como que eu faço a medição dela? Eu pego as minhas pontas de prova ali, mudo para a escala DC, tá vendo lá? Direct Current, corrente contínua. E como eu falei, não trocar, mesmo para tensão contínua, se tiver em AC, colocar sempre na escala correta, ok pessoal? Então tá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou introduzir aqui a ponta vermelha no interno aqui do conector e a ponta negativa na lateral aqui, tá? Olha lá, está dando com a saída. Eu não posso encostar uma na outra, tá? Senão eu vou ter uma saída, uma medição errônea. Então, coloca a ponta de prova no interior do pino e a outra aqui é onde a gente costuma chamar de terra. Aqui a tensão é de 12 volts, como eu falei para vocês lá, tá aparecendo ali no mostrador, 12 volts, 12,1, tá? O que essa informação traz para mim? Lembrando também outra informação importante que eu não posso esquecer, na corrente alternada, como eu falei, não tem polaridade, mas na contínua tem. Então, ali eu estou tendo 12 volts positivos, ok? Ah, é positivo? Sim, é positivo. Então, qual é a informação que eu tenho? Que o positivo está no centro do pino e o negativo, lembra o ponto de prova preta? O positivo está no centro e o negativo está externo. Eu tenho um vídeo recente aí que eu falo tudo sobre fontes, então se você tem dúvida, assiste esse vídeo, tá? E lembrando, se inscreve no canal também, isso ajuda bastante a gente aí, dá ânimo para trazer mais informações para vocês, tá? Então, nesse caso, como eu falei, em corrente contínua eu tenho polaridade. Então vamos trocar aqui. Tem problema eu trocar na medição? Não tem problema, tá? Eu vou inserir aqui a ponta negativa interno e vou colocar o positivo aqui externo. Olha lá o que aparece para mim. Menos 12 volts. Por quê? Porque o meu cabo vermelho aqui, que é o positivo, está externo. Está onde está vindo o sinal negativo. E a conexão aqui, que seria o meu comum, está no positivo. Então ele mostra para mim que eu tenho 12 volts ali negativo. E o que também vai trazer essa informação que essa fonte, o positivo é no centro, ok? Eu vou mostrar o de outra fonte aqui. Então pessoal, nessa outra fonte aqui, eu tenho a saída de 9 volts, tá? Que é uma fonte para pedais e pedaleiras. Então eu vou colocar aqui nesse caso o negativo no interior do pino e o positivo externo. Olha lá, ó, no mostrador, está mostrando 9,4 volts. Por quê? Porque nessa fonte de pedais, o negativo ele é interno e o positivo é externo.
Então, tem 9 volts lá, diferente da outra fonte que tinha 12 volts. Então, nesse caso aqui, a padrão das fontes é o negativo no centro, tá? E o positivo externo. Vamos inverter aqui para confirmar essa informação. Coloco o positivo no interior ali no centro e o negativo aqui, a ponta negativa, no externo. E vai mostrar lá no mostrador para mim menos 9 volts, 4 volts, menos 9,4 volts, ok, pessoal? Então lembre-se, quando na medição corrente contínua, eu tenho polaridade, ok? Sempre medir tensão contínua ou alternada, sempre colocar na escala correta, ok, pessoal? Vou fazer mostrar para vocês aqui também nesse aqui, ó. Trazer mais um exemplo aqui mostrando nesse multímetro. Coloquei na escala aqui de tensão, tá? Alternada e contínua. Aí, nesse caso aqui alternada, eu vou lá no botão Select, coloco em DC aqui contínua. De novo, insiro aqui a ponta de prova no centro e outro externo. E olha lá, tenho a tensão lá, 9,3 volts. Ok, pessoal? Agora vamos para o exemplo de continuidade, em que eu vou medir a continuidade de um cabo, ok? De um cabo de guitarra para os músicos aí, ok? Então, beleza, pessoal, vamos para o último exemplo aqui, medição de continuidade, tá? Eu tenho um cabo de guitarra aqui, os seus polos, eu vou colocar aqui na escala de continuidade desse multímetro aqui, tá? Como eu falei, eu vou lá na escala de diodos, sinalzinho sonoro lá, pego as pontas de prova. Então, num cabo de guitarra, eu preciso ter continuidade entre as pontas, correto? Entre as pontas aqui do sinal. Então, eu coloco o positivo, aqui nesse caso de continuidade, tanto faz, tá? Não tem polaridade. Eu coloco aqui na ponta e na outra. Se bipou, é porque está tendo continuidade nos pontos. Está ali no caso desse multímetro, está bipando aqui porque a ponta está mexendo aqui, eu não estou tendo uma segurança maior. Mas assim, se bipou é porque está tendo continuidade. Olha lá, ó. Se tem continuidade, o sinal na ponta do cabo está ok. Agora vamos pegar na parte do terra, se está tendo continuidade de terra. Vamos lá. Também tem que dar continuidade, certo? O que significa que o cabo está ok. Ah, mas pode estar em curto. Ah, vamos testar se está em curto. Nesse ponto, para esse ponto tem que ter continuidade, mas eu não posso ter continuidade desse ponto para esse, porque eu tenho um isolador aqui, tá? Tanto aqui quanto na outra ponta. Então aqui, ó, não pode dar continuidade. Tá vendo? Não deu continuidade. O que significa que esse cabo não está em curto. E às vezes não está em curto, mas às vezes tem uma fuga. Então às vezes um fiozinho ali pode estar encostando, pode ter um ponto no cabo que esteja em contato. Então também tem que dar 0 de resistência, tá? Na escala de resistência, se eu colocar de um ponto ao outro, não vai dar nada, porque não pode ter contato, não vai estar em curto. Mas como se eu colocar aqui, né, no terra de novo aqui, ó, lá, ele não vai bipar porque está na escala de resistência, mas ele vai mostrar um valor de resistência baixo ali para mim, ó, menos de 1 ohms, tá? 0,2 ou 0,23, que é menos de 1. Então quer dizer que esse cabo está ok. Ah, é só cabo de guitarra que eu posso medir? Não. Eu posso medir também, no nosso caso aqui, o cabo de conexão, de alimentação dos amplificadores. Tá vendo? Como esse aqui. Vou mostrar um exemplo aqui. Nesse caso aqui tem os 3 pinos, ó, que legal. É uma coisa em comum aí. Como que eu faço a medida de continuidade? Eu vou colocar aqui, deixa eu voltar para a escala de continuidade. Eu vou colocar em um dos pinos, normalmente o do meio aqui é o terra, tá? Deixa eu ver, enxergar aqui, ó. Eu vou colocar a ponta de prova em um dos pinos e vou ver qual que está dando continuidade com ele. Nesse aqui não deu, então não é ele. No meio não deu, não é, não pode dar mesmo, tá? Esse aqui deu, tá? Então tá tendo continuidade aqui. Então a continuidade entre esse ponto e a entrada ali, a saída no caso para o seu amplificador, seu equipamento, tá ok. Vamos ver então o outro ponto ali, se tá ok também. Vamos lá para o outro ponto. Esse aqui não pode dar, porque é o fogo que nós acabamos de medir.
o do meio é o terra, certo? E essa ponta aqui tem que dar continuidade. Deu continuidade, quer dizer, essas duas pontas aqui estão ok. Vamos ver se o terra está ok? Vou colocar aqui no meio, tá? E lá. Ok, tá? Então, eu não posso ter continuidade em nenhum entre eles, tá? Então, eu quero ver se esse cabo está em curto. Eu posso fazer tanto aqui na ponta, quanto inserir nas conexões aqui. Então, eu coloco aqui, no caso aqui, entre numa ponta e na outra. Não posso ter continuidade, ok? Nem de uma ponta na outra, nem com terra. Ok? Da mesma forma aqui. Deixa eu ver se consigo pegar numa ponta ou outra aqui. Aqui, ó. Não vou ter continuidade, tá? Epa, nem entre terra. Opa. Ok, pessoal? Então é isso aí para você fazer uma medida. Às vezes o amplificador não está funcionando. Se você tiver um multímetro lá na sua maletinha que você leva para os seus equipamentos, ou até mesmo na sua casa aí, como eu falei, essas informações são importantes até para a pessoa que tiver que não, né, que queira ter essa informação. Às vezes tem um equipamento, uma televisão, um som, alguma coisa que tem esse tipo de cabo e às vezes está falhando. Então ela quer medir se está tendo continuidade, às vezes não está funcionando. O que você vai fazer? Primeiro você vai medir a tomada, se tem tensão na tomada, na escala C. Depois você pode medir a continuidade do cabo. Se não estiver dando continuidade em nenhum ponto aqui, se eu colocar num ponto aqui e não der continuidade em nenhum, quer dizer que o meu cabo está rompido. Então eu tenho que trocar esse cabo, ok? Pessoal, com certeza o vídeo vai ficar longo, mas eu tentei abordar da forma mais simples e tentei ser o mais rápido possível. E para mostrar para vocês que o quanto é importante você ter um equipamento desse que é simples, hoje não é tão caro e qualquer pessoa pode ter e é importante saber usar, né? Porque não é a questão só de ter. Eu tenho amigos que têm, mas não sabem usar ou tem dúvida. Então é importante você ter esse equipamento para sair das situações aí de dificuldade quando tem uma falha no equipamento ou num cabo ou em casa mesmo, né, para fazer medições e saber utilizar, tá? Como eu falei, de uma forma simples, existem informações bem mais aprofundadas e de forma técnica, mas aí esse vídeo tem que ser longo. E óbvio que a pessoa que tiver interesse nessas informações, eu acredito e incentivo que busque mais informações sobre isso para ter esse conhecimento também, que eu acredito que todos deveriam ter, tá? Para sair disso, como eu falei, de situações problemas. Pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo e que tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Se puder, compartilhe, se inscreva no canal, isso ajuda. Dá um like, comenta, tá? Se eu errei em algum ponto, pode me corrigir também, ok? E é isso aí, um abração para vocês. Fica aí, Moisés mais uma vez. Abração.